Faixa Conexão Esporte. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. Olá, está começando mais uma edição do Faixa Conexão Esporte. Eu sou Ana Flávia Gomes e hoje nós vamos conversar sobre um esporte ainda pouco conhecido no Ceará, o tiro com arco. Nosso convidado é o atleta Eugênio Franco, que no ano passado participou do Pan-Americano da modalidade na Argentina. Também com a gente o jornalista do Caderno de Esportes do Jornal Povo, André Vitor Rodrigues. Fique ligado que o Faixa Conexão Esporte já está no ar. Ainda pouco conhecido da grande maioria da população, o tiro com arco vem ganhando força no Ceará. E um atleta cearense tem se destacado na prática desse esporte. Trata-se do Eugênio Franco, que no ano passado participou do Pan-Americano da modalidade, em Rosário, na Argentina. Ele foi o primeiro atleta cearense a representar o Brasil numa competição internacional do tiro com arco. E Eugênio, para a gente começar a entender o tiro com arco, e até por conta de ser um esporte ainda pouco difundido, não só no Ceará como no país, eu pergunto como foi que você teve esse primeiro contato com o esporte com o tiro com arco? O tiro com arco eu conheci quando estava morando em Portugal, estava fazendo um pós-doutorado, e durante o inverno você tem poucas atividades para fazer. A universidade oferecia a prática de tiro com arco indoor, no ambiente fechado, e eu conheci o tiro com arco, achei muito interessante, aí me apaixonei. Desde essa época, 2004, que eu pratico tiro com arco. E até o caminho para se tornar um atleta de seleção, como é que foi? Bom, durante esse período eu vinha várias vezes aqui para Fortaleza e tinha como eu trabalhei muito tempo em hospital infantil, no Hospital Albert Sabin, eu tinha uma ideia de que poderia o tiro com arco ser um excelente instrumento para as crianças amputadas, as crianças com algum tipo de deficiência. Nesse período, eu comecei a trabalhar com as crianças, a mostrar, incentivar e mostrar para ela que os para-atletas, aqueles que têm amputação, algum nível de deficiência, também poderiam participar. Não é? Então, esse foi o incentivo. E aí apareceu a espondilite, que se tornou um atleta paralímpico. Pois é, então, de um atleta convencional, eu tive em 2009 um diagnóstico de espondilite e tive que mudar o tipo de tiro e o tipo de arco. Né? Então eu comecei a competir com arco composto e isso não foi de todo mal, porque a partir dessa época eu poderia mostrar para as crianças que era possível atirar com a deficiência e não precisava citar outros exemplos. Eu mesmo poderia fazer isso. Né? Já que vamos explicar um pouquinho o que é a espondilite, Eugênio. Bom, espondilite é uma doença reumática, autoimune, não é? E que causa a anquilose, a solda, né, dos diversos ossos que compõem a coluna. Não é? Ela pode ser axial e periférica, ela tanto dá na coluna vertebral como nas outras articulações. E aí você vai perdendo a mobilidade, vai ficando com essa postura de esquiador curvado, e eu digo que é uma doença que ela dói só quando você respira. André? Eugênio, eu queria que você contasse um pouco de como é que é a federação aqui do tiro com arco. No Ceará você viaja bastante, quero saber como é que as viagens se organizam, como é que é o seu grupo de atletas aí do tiro com arco no Ceará. Bom, a partir dessa nossa vinda e da conversa com outras pessoas que se interessaram, nós formamos um grupo e durante 2 anos, ou quase 3 anos, ficamos tentando montar a federação. Não é? Então é um grupo de atletas. No ano passado nós conseguimos montar a federação com o apoio da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e hoje nós estamos desenvolvendo treinamento, incentivo e captação de atletas, né? Tanto atletas para competir nas modalidades normais como paralímpicas. Né? Nós temos alguns equipamentos para fazer a iniciação dos alunos aqui. Você disputa na paralímpica e também na normal? Eu gosto de disputar nas duas categorias porque o nível de dificuldade
ajuda o atleta a superar os seus limites, né? Então, no último campeonato brasileiro, eu fiquei em 34º lugar entre os atletas que não têm deficiência física, né? E 3º lugar entre os atletas paralímpicos, né? A contar que eu tenho nessa modalidade de tiro 2 anos, eu acho que foi um bom resultado. E a experiência no Pan-Americano em Rosário? Como é que foi? É extraordinário, né? Um campeonato internacional, ele oferece uma série de possibilidades de aprendizado, convívio com outros atletas, atletas de alto rendimento, aprender novas técnicas, novas condições, passar pelas situações de estresse das competições internacionais é muito importante. Foi um campeonato muito bom, as condições climáticas eram adversas e isso também ajuda muito a gente a desenvolver a técnica do tiro com arco. E Eugênio, para quem acha que é aparentemente moleza fazer tiro com arco, a gente precisa explicar que esse equipamento aqui é bem pesadinho e, assim, exige a força que é envolvida, exige um controle muscular, um preparo físico bem exigente mesmo, né? Um arco de competição desse tipo, ele pesa todo pronto, próximo a 4 quilos, mais de 3 quilos ele pesa. E você tem que ficar com ele durante muitas horas atirando, né? Então, só da primeira fase eliminatória são 72 tiros. Né? Então é preciso ter realmente um preparo, uma dedicação para que isso seja possível. E ainda tem a ida para buscar as flechas no alvo. Verdade. A cada 6 tiros, você vai dar pelo menos 50 metros para ir, 50 para voltar, para apanhar as flechas e atirar novamente. E é um esporte que meio que não tem limitação, né? Como você colocou, pessoas com diferentes tipos de deficiência podem praticar, e você me contava que o melhor do mundo tem 15% só da visão, não é isso? Isso. Então é um esporte que exige muita concentração, muita dedicação, mas que não exige que você tenha uma integridade física de 100%. Então atletas que não são amputados de braço, de perna, não tem nenhum braço, não tem nenhuma perna, ou não tem um braço e não tem uma perna, paraplégico, tetraplégico, também podem participar e praticar o tiro com arco com excelentes resultados. E é um esporte de repetição, quer dizer, exige muito treinamento e muita concentração. E muita disciplina, não é? Então o sucesso do tiro com arco é conseguir repetir exatamente o mesmo movimento, a mesma técnica todas as vezes. André? Por essa concentração, o tiro com arco não é meio um esporte que a torcida pode jogar contra? Não, o tiro com arco é um esporte onde você precisa de muita concentração, a torcida colabora no sentido de estar presente, de você saber que ela está ali, mas o nível de concentração é tão alto que eu pessoalmente não consigo escutar ninguém falando, nem dizendo nada durante o momento do tiro. Mas a comemoração ali, você escuta? A comemoração é depois da competição. Mas de quem está fora? De quem está fora, na hora eles ficam lá e batem palma e gritam, não é? Você não escuta? Não, a gente vê depois nas imagens, mas na hora não dá para ver nada disso não. Eugênio, o tiro com arco é uma espécie de meditação, à medida em que você, como é você e o seu alvo, você precisa ignorar todo o resto, ignorar muitas vezes uma mudança climática, você precisa calcular o vento, mas se estiver chovendo, aquilo não pode te tirar do prumo. Quer dizer, é um nível de concentração que cria um universo seu, né? É verdade. Inclusive, durante o tiro, no decorrer da manhã, a trajetória da flecha vai mudar, inclusive, com a progressão das horas. Então, é diferente atirar às 8 horas, para atirar às 9, para atirar às 10. Durante a competição, você tem que alterar várias vezes a mira, porque a posição do sol vai interferir aonde a flecha vai bater. A visão que você vai ter do alvo vai modificar. Então, você precisa estar muito ligado em todos esses detalhes. Ou seja, o tiro com arco ele é um esporte que exige muita prática, muito treino, mas também exige teoria, né? Um conhecimento de entendimento do vento, da posição do sol. Como é isso? Exige uma série de conhecimentos em relação ao equipamento, à potência do equipamento também,
a forma de atirar, as técnicas de atirar, o tipo de flecha, o peso da flecha, o comprimento da flecha, a trajetória que ela vai fazer durante o tiro até atingir o alvo. Dependendo da prova que você fizer, o alvo vai estar a 50, 70 metros de distância e o lugar onde você tem que atirar, o alvo, o 10, ele vai ser do tamanho de uma moeda. Então, realmente é preciso entender como é que as coisas acontecem para que aconteçam direito. André? Na sua fase de aprendizado do tiro com arco, até porque por não ser tão popular aqui no Brasil, você precisou recorrer muito a vídeos, a leituras, como é que foi? Primeiro, a leitura, hoje você tem ainda tem muito pouca coisa em português, então, mas você tem uma literatura americana e também muita coisa em espanhol e em francês muito boa. Além disso, você precisa acompanhar os vídeos, ver como é que acontece os campeonatos, como é que os grandes atletas atiram, e estudar bastante, e a orientação dos atletas mais experientes. Isso é fundamental, especialmente quando você não tem um técnico à disposição para lhe acompanhar no dia a dia. E desculpa, vai, André. Essas viagens, elas também serviram um pouco de intercâmbio ali, você pegar conhecimento de um atleta estrangeiro? Não tenho a menor dúvida. Talvez a coisa mais importante dessas viagens seja o aprendizado que você faz junto a outros atletas. Né? No tiro com arco existe uma camaradagem muito grande. Então é muito comum você estar numa fase de treinamento antes ou de aquecimento e um atleta de outro país, ou o que seria um competidor seu, chegar e lhe dar alguma dica, alguma informação que possa melhorar o seu desempenho. Na verdade, isso é uma preocupação de todo atleta, que os outros também consigam ter um bom desempenho. Que bacana. A gente vai agora para um rápido intervalo. Logo em seguida, a gente continua a conversa com o atleta cearense de tiro com arco, Eugênio Franco. Não sai daí, a gente volta já. Faixa Conexão Esporte. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. Faixa Conexão Esporte. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará. Estamos de volta com Faixa Conexão Esporte, hoje conversando com o atleta cearense de tiro com arco, Eugênio Franco. Eugênio, como é que estão as suas perspectivas para participar dos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro? Bom, nós estamos em fase de treinamento, né, de realização de competições internacionais para a obtenção do ranqueamento internacional, a conseguir o nível olímpico, né? E disputar com os outros atletas a vaga para participar dessas Paralimpíadas, que é uma coisa assim, muito extraordinária para qualquer atleta. Durante esse ano nós temos várias competições internacionais ainda, agora já em abril o Arizona Cup nos Estados Unidos. Depois, onde vai ter a reclassificação, né? Reclassificação dos atletas paralímpicos, né? Houveram algumas mudanças do ponto de vista de avaliação clínica. Então, todos os atletas estão sendo reavaliados para saber em que categoria eles pertencem. Né? E aí, esse evento nos Estados Unidos inicia o teu calendário para atingir o índice paralímpico. Exatamente. E aí depois vem em julho a República Tcheca, depois em agosto o Parapan em Toronto, no Canadá. E aí o campeonato mundial, que vem Alemanha, México, Turquia, Singapura, e aí Tailândia, e aí vai. André? Para quem está começando hoje aqui, você já tem um grupo que montou uma federação, mas para quem procura mais informações do tiro com arco, a quem procurar, onde ir aqui em Fortaleza? Pronto, é muito fácil. Nós temos uma página no Facebook, tanto da ACETA, Associação Cearense de Tiro com Arco, como uma página da Federação Cearense de Tiro com Arco. Então, acessando qualquer um dessas duas páginas do Facebook, vai ter todas as informações sobre o tiro com arco do Ceará. Onde praticar, como é que funciona a escola, os horários, a partir de que idade, como se inscrever, como participar dos campeonatos. Inclusive agora, dia 15
de fevereiro, nós vamos ter a primeira prova do primeiro campeonato cearense de tiro com arco. E que é um campeonato que vai ter 11 etapas? 11 etapas. E ele vai ter essa primeira prova é do campeonato outdoor, mas nós também vamos ter, a partir de março, o início do campeonato indoor. E lembrando que, assim, hoje, em função do próprio desenvolvimento do esporte no país, é muito comum que os campeonatos estaduais tenham a participação de atletas de outros estados, que é justamente parte também desse processo de intercâmbio, de encher o calendário dos atletas da modalidade. Isso é o que está fazendo também fortalecer o esporte no país, né? E a difusão dele, né, Eugênio? Exatamente. Nós temos, assim, compromisso e interesse demonstrado por vários atletas, excelentes atletas brasileiros de alto rendimento, que vêm participar das nossas competições. Da mesma forma que nós também vamos aos outros estados participar. Agora, durante o mês de março, além das provas do campeonato, nós vamos trazer para Fortaleza o técnico da seleção brasileira de tiro com arco composto e também da seleção brasileira paralímpica, para poder fazer um workshop, um treinamento aqui em Fortaleza, para os atletas interessados e para formar novos instrutores de tiro com arco. Que era isso que eu ia te colocar, né? Há no tiro com arco a função de técnico, mas o esporte ainda caminha de forma incipiente, então nem todo mundo tem técnico. Isso ainda é uma questão, ainda há um processo de formação também de técnicos e instrutores, né? Exatamente. E esse curso que nós vamos fazer em março, a ideia é divulgar em todas as faculdades, universidades, para que os estudantes e profissionais de educação física, de fisioterapia e áreas afins, né, que trabalham com o esporte, possam fazer essa formação e se habilitar como instrutores de tiro com arco. E aí é uma facilidade mais de divulgação e prática nas escolas particulares e públicas, clubes e tal. É uma oportunidade muito interessante de divulgação e prática do esporte. André? Bacana. Eu queria saber um pouco agora dessa rotina de viagens, né? Você falava antes do programa com a gente aqui que é muito corrido. Como é que você se programa durante o ano para cumprir esse cronograma? Bom, você precisa ter uma meta, né? Então a meta de todo atleta é chegar a participar de uma Olimpíada, né? É um nível de competição de reconhecimento mundial, e para isso você precisa se dedicar. É preciso um esforço, né? Aqui o treinamento é em torno de 3 a 4 horas por dia, durante 6 dias na semana, né? Dá algum trabalho. E durante as competições, geralmente, nós acordamos 5 da manhã, competimos o dia todo. Quando termina de preparar o equipamento para o dia seguinte, já é 1, 2 horas da manhã. Então são 3, 4 horas no máximo de repouso durante o dia, durante 5, 6 dias que acontecem as competições. Eugênio, e só para a gente ter uma noção, o equipamento para a competição, ele custa caro, custa em torno de R$15 mil. Você explicou que é preciso ter o equipamento dobrado, né? Para o caso de problema técnico, com um equipamento você tem uma reserva para a competição. Mas quem está interessado em começar a prática do tiro com arco, tem na federação à disposição equipamentos e orientação adequados para o início da prática, não é isso? Pronto. Esse foi a nossa grande preocupação em montar uma federação aqui no estado do Ceará, para poder incentivar aquelas pessoas, jovens ou não, que se interessem pelo tiro com arco, a praticar o esporte sem ter nenhum custo com equipamento. Então a Confederação Brasileira, através de seus programas de divulgação do esporte, apoiam as federações com equipamento, arco, flecha, os anteparos, alguns equipamentos que são indispensáveis à prática do tiro, e nós disponibilizamos esses equipamentos e a orientação de instrutores habilitados para aquelas pessoas que querem praticar o tiro com arco e sem precisar fazer o desembolso, o gasto com o equipamento. André? Eu estava olhando aqui o equipamento, a gente já sabe o gasto que você tem no equipamento, mas também tem os equipamentos bem ranqueados, né? O nível de cada equipamento em comparação aos preços também. Como que você indica aí para quem está começando? Precisa começar com um equipamento X
para chegar até um equipamento Y, por exemplo? O tiro com arco ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, você nunca deve começar comprando o equipamento. Não é? Então, o ideal é que você comece com o equipamento de uma escola, que você vai recebendo as orientações de um atleta mais experiente, do instrutor, e depois de algum tempo, de alguns meses, é que você vai saber qual o tipo de arco é mais adequado para você e qual tipo de modalidade é aquela mais adequada para você. Só então, se o atleta se interessa, é que ele vai comprar um equipamento adequado para ele. Não é? Senão você vai fazer um gasto e mais na frente ver que era outro tipo de tiro, era outro tipo de equipamento. Então, quem liga perguntando, a gente já diz, não compre nada. Venha tirar com a gente, venha conhecer e no futuro você compra o seu equipamento. Você pode demonstrar um pouquinho para a gente como é o manuseio do equipamento? Claro. Pronto, esse é um arco composto, né, de competição. A diferença do arco composto para o arco que se conhece mais comumente é que ele tem um sistema de roldanas. Esse sistema de roldanas, ele potencializa a força do arco. Também nesse tipo de arco, você tem um sistema de mira, um PIP, você olha através desse PIP, e aí vai fazer a mira do PIP através da lente do arco, não é? E tem também um reste, que é o lugar onde você apoia a flecha para poder atirar. Todo esse resto tem que ter uma regulação micrométrica. 1 centímetro aqui significa muita distância do alvo lá. Não é? É preciso ter o sistema de estabilização, são essas duas varas, elas são feitas de carbono, não é? E um sistema também que inibe ou diminui a vibração do arco. É um arco desse de 60 libras, ele, durante o disparo, ele tem uma vibração muito alta. E com esse sistema você praticamente não sente. A gente também tem umas imagens, Eugênio, de você treinando, né? Hoje também, aos poucos, as condições de treinamento no Ceará estão melhorando, suponho. Com certeza. Hoje nós temos um campo de tiro em parceria com uma instituição que também trabalha com outro tipo de esporte olímpico, né? A hípica da Unicristos, onde nós temos talvez hoje um dos melhores campos de tiro do Brasil. Né? Provavelmente, quando tiver terminada a preparação desse campo, nós vamos ter um dos 3 melhores tipos de campo de tiro, campo de tiro com arco do Brasil. Que bacana. Existe algum risco para manusear? Não, para manusear não tem risco. Eu digo que o único risco de você praticar o tiro com arco é ficar arcólatra. É uma coisa tão boa que vicia, né? É tão boa. Mas o tiro com arco é um esporte praticado com toda a segurança. Se você lembrar qualquer esporte, futebol, natação, canoagem, qualquer esporte você já ouviu ou ouve falar de acidente com frequência. Tiro com arco, ninguém ouve falar nisso. E não é porque é um esporte tão incomum. É porque as regras de segurança são extremamente rígidas. Não é? Então a gente trabalha com 100% de segurança. Existem regras assim. Mas na questão da prática, por exemplo, no começo, qual é o risco de repente alguém pegar mal no arco e sentir alguma dor no dia seguinte? Não, porque você vai utilizar o arco de acordo com a sua capacidade. Então os arcos para iniciante eles têm pouquíssima potência, né? O atleta, para participar, para atirar, ele usa um sistema de proteção no braço, um sistema de proteção no peito, um sistema de proteção na mão, justamente porque ele não está acostumado com aquele tipo de equipamento. Então, além da orientação do instrutor, além de todo o cuidado que se tem, ele também vai todo protegido, até para não machucar nada do corpo com relação ao uso do equipamento. Eugênio, infelizmente nosso tempo acabou, mas agradeço pela presença, pelo papo, pelo esclarecimento sobre esse esporte que ainda é pouco difundido no país, mas que indica ter grande futuro, que pode ser muito útil na área da educação também, à medida que trabalha muito a concentração, né, e o equilíbrio, o controle muscular, o controle mental. Então, obrigada pela participação.
Obrigado, André, também pela companhia. Por hoje é só. O Faixa Conexão Esporte vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado para falar sobre os destaques do mundo esportivo. Até lá! Faixa Conexão Esporte. Apoio Cultural Coelce, Companhia Energética do Ceará.